Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa, esse tempo em que nós estamos vivendo as alegrias da ressurreição, as alegrias por ter participado da vitória do bem sobre o mal, da graça sobre o pecado. Hoje nós ouvimos no Evangelho o relato do Evangelho de Lucas, que mostra aqueles discípulos, aqueles dois discípulos, os discípulos de Emaús, nós conhecemos. Depois do encontro com Jesus, eles voltam para falar para os outros o que tinha acontecido no caminho. Enquanto estavam falando, Jesus aparece para eles, de novo, como nós ouvimos. E aqui, Jesus aparece, eles ficam espantados, achando que viram um fantasma, né? E Jesus diz: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida ainda? Vede aqui as minhas mãos, vede os meus pés, ou seja, veja aqui as marcas, né, do amor. Sou eu mesmo. Me dá aqui uma coisa para comer. O fantasma não come, né? O fantasma não come. Vede as minhas mãos, meus pés. Olha isso aqui. Toque em mim, eu tenho carne e osso. Ou seja, eu estou vivo. Jesus não é um fantasma. Eu queria partir disso aqui, né, para a gente fazer a reflexão. Jesus não é um fantasma, ele está vivo. Ele está vivo. O Papa Bento XVI, no início do seu ministério, ele escreveu uma carta encíclica chamada Deus Caritas Est. Deus é amor. E lá no segundo parágrafo ele vai dizer que no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e assim um rumo decisivo. O que o Papa está dizendo? Que a gente começa a ser cristão verdadeiro, não é por uma ideia, não é por uma decisão. Nossa, eu decidi que agora eu vou viver isso aqui corretamente. Não é uma decisão ética. Não é uma ideia, porque, nossa, agora encontrei a ideia, uma boa ideia. Agora tem uma boa ideia, né? Não, é porque eu encontrei, né? É um encontro, porque é um acontecimento, ou seja, um fato. Aconteceu algo. É um encontro com alguém, com uma pessoa, não é um encontro com uma ideia. Então Jesus não é uma ideia, né? É a mesma coisa que de fantasma, né? Um fantasma é uma ideia. Você não pega na ideia, você não pega no fantasma. É um vulto, né? Ou alguém disse uma coisa, né? O fantasma é alguém disse, né? Ah, eu vi um fantasma. Né? Eu passei na rua escuro ali de noite, vi um vulto, vi um fantasma. O que de concreto você tem nisso? Nada. Uma ideia é a mesma coisa. A ideia, não, eu tive uma ideia, né? Igual o Pink Cérebro, né? Vamos dominar o mundo, né? Os mais antigos sabem quem é Pink Cérebro, né? Os mais novos não sabem quem é. Né? Então, cheio de ideia, né? Mas essa ideia nunca se concretizava, né? A ideia de dominar o mundo nunca dava certo, né? Então, ser cristão não é isso aqui que o Papa está dizendo, né? Ser cristão é aconteceu algo, um encontro com uma pessoa, não é com uma ideia, e isso transforma, isso dá um novo horizonte, né? Que dá à vida, né, a nossa vida, um novo horizonte e assim um rumo decisivo. Então está aqui. É a partir do encontro com Jesus, vivo, que dá rumo, que dá sentido à nossa vida. É isso que é ser cristão. Não é ter uma ideia. Né? Jesus não é um fantasma. Só que tem muita gente que acha que Jesus é um fantasma, ou seja, é uma ideia. Por quê? Porque não encontraram com Jesus.
não fizeram essa experiência do encontro com Jesus vivo. E enquanto a gente não fizer esse encontro com o Senhor que está vivo, Jesus vai ser uma ideia, Jesus vai ser um fantasma. E o que significa ter Jesus como uma ideia, como um fantasma? Não muda a vida. Se Jesus é só uma ideia, a minha vida não muda. Não muda. Não toca nada na minha vida, concretamente. Mas como Jesus não é uma ideia, Jesus não é um fantasma, ele está vivo. Aí dá um novo sentido. É o que aconteceu com os discípulos. Aconteceu com os apóstolos. Eles estavam trancados. Lembram? Eles estavam trancados, as portas trancadas. E Jesus... Eles estavam trancados por quê? Porque estavam com medo. Estavam com medo. Jesus tinha acabado de ser morto 3 dias antes. Estavam com medo também de matarem eles. Estavam lá trancados. E aí Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Nós ouvimos no ano passado. Sopra sobre eles o Espírito. E depois daquele dia, eles vão sair e vão pregar. Né? Pedro, por exemplo, que estava, né, todo medroso, agora vai pregar e converter mais de 3.000 pessoas. A primeira leitura de hoje relata isso, né? Pedro fazendo a pregação. Essa pregação aconteceu depois daquele episódio, vocês lembram, nós ouvimos nessas semanas. Pedro e João indo para o templo, né, indo fazer as orações. Aí, perto lá do templo, tinha um paralítico que estava pedindo esmola. Aí Pedro e João olham para aquele homem e Pedro diz assim: não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. O que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e começou a andar. Que era paralítico, começou a andar. E aí o povo ficou maravilhado vendo aquilo acontecer e queria, né, elevar Pedro e João, né, como se eles fossem deuses, né? E começou e tudo mais. Aí Pedro diz: não, para. Não fomos nós que fizemos nada disso. Esse homem aqui que era paralítico agora está andando, é porque Jesus, que vocês mataram, né, ele está vivo. Foi Jesus quem fez isso. Jesus de Nazaré, aquele que vocês mataram, crucificaram. Ele está vivo, foi ele que fez isso. Né? Então Pedro, que era medroso, agora começou a falar, né? Ele estava com medo de ter... Lembra, Pedro negou Jesus lá na sexta-feira, né? Que estava com medo de falar que era amigo de Jesus. Agora, depois que eles viram Jesus ressuscitar, está vivo, viram as marcas, acabou o medo. Agora Pedro está falando, né? Vai apanhar. Anteontem nós ouvimos na leitura da missa. Pedro e João foram presos, apanharam porque estava falando o nome de Jesus e saíram contentes porque apanharam. Pedro que estava com medo, trancado há pouco tempo. Por quê? Porque eles viram Jesus vivo. Eles não estavam com uma ideia de Jesus. Agora eles viram Jesus. Antes, no primeiro domingo lá, né? As mulheres foram no túmulo, não encontraram o corpo. Voltaram, disseram para eles, aí eles foram lá conferir, é verdade, o corpo não está lá, mas não viram Jesus. Ainda ficaram assim, né, com dúvidas. Até que Jesus aparece e se mostra: vem aqui, ó, veja, né? Domingo passado chamou Tomé: vem cá, Tomé, põe aqui o dedo, ó, do meu lado. Deixe de ser incrédulo, mas seja fiel. Põe aqui, né, o dedo. Então foram essas experiências que tornaram os discípulos, os apóstolos, capazes de, daí em diante, dar um novo sentido para a vida e dar a sua vida para Cristo. Então, de novo, Pedro, que era medroso, com medo de falar que era amigo de Jesus, agora está falando. E aí a primeira leitura de hoje, ele vai relembrar isso. Ele vai relembrar o que aconteceu, né? Vai dizer assim: naqueles dias, Pedro dirigiu-se ao povo dizendo... Aí vai relembrar: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos. Então ele vai relembrar o que aconteceu com Jesus.
Dizer, vós o matastes e ainda pediram para soltar um assassino. Vós matastes o autor da vida e mandou soltar um assassino, né? Barrabás, lá no dia, né? Na sexta-feira. Solte-nos Barrabás. E Jesus, crucifica-o. Vocês mataram. Né? Mas ele está vivo. Mas ele está vivo. Então, Deus o glorificou e o ressuscitou. E ele está vivo e está agindo no meio de nós. É por isso que eu estou aqui. E aí Pedro diz, então, eu sei que vocês agiram por ignorância. Né? Vocês deixaram levar pela multidão. Vocês eram Maria, vai com as outras. Porque todo mundo gritou, crucifica, ela crucifica também. Né? Eu sei que vocês eram ignorantes. Mas agora, o que vocês precisam fazer? Convertam-se e arrependam dos seus pecados. Pronto. E aqui é a primeira coisa, justamente, o primeiro ato, atitude de quem verdadeiramente encontrou com Jesus vivo e não com um fantasma. Quem encontrou com Jesus vivo e não com um fantasma, arrepende dos seus pecados. Quem não é capaz de arrepender dos pecados e confessá-los, é porque para ele Jesus ainda é um fantasma. Jesus não está vivo. Aí não é capaz de confessar os pecados, não é capaz de vir à missa, ao menos todos os domingos, né? Não é capaz de se comprometer com Jesus, né? De falar de Jesus, de ser amigo de Jesus. Por quê? Porque Jesus é um fantasma. Eu não vou ser amigo de fantasma, não vou ser amigo de uma ideia. Ninguém dá a vida por uma ideia, ninguém dá a vida por um fantasma. Os discípulos não deram a vida por um fantasma, por uma ideia. Eles deram a vida por Jesus que estava vivo, que morreu e ressuscitou e que dava sentido agora à vida deles. A vida que estava sem sentido, tristes, trancados, agora os faz sair e anunciar o nome de Jesus. E vão sofrer por causa disso, mas sofrer com alegria. Então, porque agora tem um sentido. Por exemplo, se a gente não vê sentido em ser família, a gente não é capaz de aguentar os sofrimentos. Aí o esposo é um fardo, a esposa é um fardo, os filhos são um fardo. Aí não se vive a verdadeira vocação. Se eu não tenho convicção da minha vocação, do mesmo modo, eu vou ser um padre frustrado, né? Eu não vou ser capaz de suportar com alegria as dores do ministério, as dores da vocação. Agora, se não é porque Jesus está vivo, como que a gente vai aguentar? Vou falar para vocês aqui. Sábado, ontem, né? Ontem, né? Ontem de manhã a gente teve uma reunião das paróquias vizinhas, né? Da nossa forania. E eu que ia apresentar lá a grande parte da reunião era eu que estava responsável por fazer a apresentação. Eu fiquei sexta-feira, depois das confissões, eu fui terminar de fazer os slides lá, né, para poder apresentar. Fiquei acordado até mais de 1h da manhã. 6h da manhã levantei para 7h30 buscar o povo que ia e ir junto. Ficamos a manhã toda lá em reunião, no sábado. Saímos da reunião, fui almoçar. Do almoço, passei em casa, eu fui almoçar fora, né? Fui almoçar na chácara, comer uns pés de galinha, né? E aí voltei, tomei um banho e fui para uma celebração de bodas de casamento, de prata, né? De 25 anos de casamento, que era 5h30, lá do outro lado do Senador Canedo. Né? Nunca nem tinha ido lá, né? E aí, fui para lá, fiz a celebração, terminei, voltei para celebrar a missa lá na Capela Todos os Santos. 7h30. Olha essa correria toda. E aí, hoje, levantar para estar aqui na missa às 7h30, daqui a pouco tem missa às 9h, depois tem a missa às 11h, depois tem a missa às 18h, e depois tem a missa às 19h30. Você acha que eu faço isso porque eu sou bonito? Não, porque eu não sou bonito, né? Não é porque, nossa, eu sou bom, olha, não é porque, nossa, quanto eu estou ganhando materialmente falando. Não, é porque Jesus está vivo.
É porque eu encontrei com Jesus vivo. É Jesus que dá sentido a tudo isso. Se não fosse, eu ia ficar, né? Ia ficar atendendo confissão, escutando gente, os pecados das pessoas, né? Escutando, né, as reclamações das pessoas. Você acha que eu faço isso? É porque eu quero, porque assim... Não, claro que eu quero, né? Eu assumi isso, né? Eu quis fazer. Mas não é assim, porque eu tenho uma ideia. Nossa, não, eu vou... Não, é por causa de Jesus. Né? Se eu, padre, não tenho essa experiência, não vi Jesus, não encontrei com Jesus, eu não vou suportar isso. Se vocês que são casados não encontraram com Jesus, não vão suportar uns aos outros, não vão suportar os filhos, não vão suportar o peso do trabalho, de ter que levantar cedo, pegar ônibus, né, com o povo cheiroso e voltar e assim por diante, porque vocês não vão encontrar sentido, vão ficar reclamando, aí todo vai para o trabalho reclamando, volta para o trabalho reclamando, chega em casa reclamando, sai de casa reclamando. Por quê? Porque não encontraram o sentido. É assim, é isso. Então o sentido está porque não temos uma ideia. Tem uma ideia de que a minha vida... Não, não é uma ideia. É porque Jesus está vivo, Ele dá sentido. E Ele morreu e ressuscitou, e também nós vamos morrer e ressuscitar se permanecermos fiéis a Ele. Agora, para saber se conhecemos Jesus de verdade, o que a gente tem que fazer? São João diz na segunda leitura: viver os mandamentos. Viver os mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não põe em prática os mandamentos, é um mentiroso, diz São João. Então, é a mesma coisa eu dizer que eu conheço Jesus, é assim, né? Eu sou cristão, eu sou católico, mas eu saio da igreja e lá fora eu vou fazer coisa errada. Aquilo que não condiz com a minha fé. É mentira? É uma mentira, eu estou vendo uma mentira. E aí Jesus está sendo um fantasma para quem vive assim. É uma ideia, não é vivo, não é alguém vivo, verdadeiro, que deu sentido à nossa vida, que está vivo, real. Então, se nós encontramos com Jesus vivo, verdadeiro, estar, então o primeiro passo é conversão, romper com o pecado. Então, se a gente ainda está no pecado, é porque a gente não viu Jesus vivo. E aí o pecado é mais forte do que a ressurreição. Então, a ressurreição é justamente... A ressurreição, ela sepulta o pecado. É a vida nova, né? Que São Paulo vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Então, quem não encontrou Jesus ainda está com as coisas de baixo, né? Ou seja, preocupados, afadigados, com as coisas deste mundo. Por quê? Porque não encontrou com Jesus. Então é isso que o Papa está dizendo. Para ser cristão de verdade, a gente precisa, não é tomar uma decisão ética, não é ter uma boa ideia. Nossa, eu acho que é uma boa ideia eu seguir Jesus. Claro que é uma boa ideia, mas não é, seguir Jesus não é isso, porque aí amanhã você vai encontrar uma outra ideia melhor, né? É sim. Então não é uma ideia, é um encontro. Porque o encontro eu toquei, eu vi, eu senti, eu experimentei o Senhor. Uma ideia, alguém me disse, alguém me disse de Jesus. Nossa, alguém disse que Jesus é isso. Por dizer, qualquer um pode. Agora, quando eu vi Jesus, os discípulos de Emaús viram Jesus e voltaram para contar. Estava só uma ideia, né, do que era. Mas a hora que Jesus aparece, aí muda tudo. Aí muda tudo e transforma tudo. Então é isso, meus irmãos, né? Esse tempo da Páscoa é isso, né? Para nós vivermos essas alegrias do encontro com o Senhor. E se eu ainda não fiz esse encontro com o Senhor, então eu preciso fazer. Para que eu seja um cristão de verdade e não um cristão de ideia, né? Um cristão que fez o encontro com o Senhor. Então, faça o encontro com o Senhor. Qual é o primeiro passo que São Pedro diz? Então, arrependam dos seus pecados. Então, vá confessar se você ainda não se confessou. Quanto tempo que você não se confessa? Porque a confissão nos torna aptos para ir encontrar Jesus verdadeiro. Porque Jesus agora, claro, ele não vai aparecer mais como ele apareceu lá aos discípulos. Ele está vivo, mas não daquele modo mais.
Agora ele está vivo na igreja, nos sacramentos. Então, toda vez que a gente participa dos sacramentos, a gente está tendo um encontro com Jesus. Lá na confissão, o padre é Jesus lá na confissão. Então, você vai estar encontrando Jesus. Você vai dizer os seus pecados para o padre. É para Jesus que você está dizendo. Porque o padre está lá em nome de Jesus. O padre recebeu, né, a ordenação para isso. Ele representa, ele não só representa, né, a palavra não é muito boa, né? Ele é Jesus naquele momento. Então, você indo lá confessar, dizer, Jesus, né, para o padre, padre, eu pequei, eu fiz isso, estou arrependido. O padre, que é Jesus, vai te dar o perdão. Ali você encontrou Jesus verdadeiramente. Aí, confessando, limpando os seus pecados, você está apto para agora receber Jesus vivo na Eucaristia dentro de você. E aí, recebendo Jesus vivo, verdadeiro, ele vai viver em você. Como São Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí, cada vez que eu vou participando dos sacramentos, eu vou cada vez mais me configurando a Jesus. Então é Jesus que vai vivendo em mim. E é isso que vai dar sentido à nossa vida. E aí, encontrando Jesus na Eucaristia, na palavra, no perdão, a minha vida vai tendo um novo rumo, um novo sentido. E aí eu vou vendo, enxergando e testemunhando que Jesus está vivo. Agora não, Jesus não é um fantasma, não é uma ideia que alguém disse. Agora eu vivo isso. E no final do Evangelho, Jesus diz, tudo isso, né, que tinha que acontecer, estava escrito lá no Antigo Testamento, estava escrito sobre mim, tudo isso tinha que acontecer. Agora eu ressuscitei, estou vivo aqui, todas essas coisas tinham que acontecer. Agora vocês que participaram, que estão me vendo aqui agora, que conviveram comigo, e eu estou aqui com vocês, vocês vão ser testemunhas de tudo isso. Nós somos testemunhas de Jesus, não de Jeová, né? São testemunhas de Jesus. Mas será que nós somos testemunhas de Jesus? Tem algumas pessoas que reclamam, né, que os testemunhos de Jeová ficam batendo na porta da gente, perturbando. A gente devia tomar vergonha na cara, né? Não ficar com raiva que eles fazem isso. Se eles fazem isso, é porque eles têm alguma convicção. Ainda que está errado, mas eles têm convicção. Porque estão indo lá falar daquilo que eles acreditam. E nós dizemos que acreditamos. Daqui a pouco nós vamos rezar o creio. Creio em Deus. Mas a gente não fala. A gente não fala. Deveríamos nós também sair e ir falar para as pessoas de Jesus. Isso é ser missionário. E todos nós batizados somos missionários. Será que a gente faz isso? Em quantas casas você já foi bater para falar de Jesus, que Jesus está vivo? Quantas casas você já foi falar? Para quantas pessoas você já sentou? Senta aqui, deixa eu te falar. Você já ouviu falar de Jesus? Para quantas pessoas você já fez isso? Não precisa me responder. Faz o exame de consciência. A gente acha ruim quando vem alguém bater na nossa porta para falar de Jesus para nós, né? Nós não temos essa capacidade de dizer. Por quê? Porque talvez Jesus é um fantasma. Jesus não é uma pessoa viva. Eu não vou falar de um fantasma, né? Quem não encontrou Jesus não vai falar, né? Eu não posso falar, eu não posso ser testemunha de alguém que eu não conheço, né? Nos tribunais, quando alguém chama para a gente testemunhar, eu tenho que dizer que eu convivi com aquela pessoa, que eu conheço aquela pessoa, e eu vou testemunhar porque eu conheço. Isso é ser testemunha. Jesus está dizendo, vocês serão testemunhas de tudo isso que aconteceu. Então, será que a gente conhece Jesus para testemunhá-lo? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre seja